A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma noite eu quero deixar uma reflexão para a tua vida. Hoje seria o dia de estarmos na igreja, terça-feira à noite, trabalho de oração, mas devido ao Covid-19, não podemos nos reunir lado a lado na igreja, juntos, né? Mas podemos compartilhar uma palavra de Deus. Eu quero deixar para você hoje a palavra de Deus que está em João, capítulo 5, verso de número 17, diz: Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse texto é bastante profundo para nós. Primeiro que tudo que Deus faz podemos considerar um trabalho. Vamos começar pela criação. A Bíblia chega a dizer que ao sétimo dia Deus descansou da obra que tinha feito. Foi um trabalho. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito veio da vida, a Trindade toda participou desse trabalho. Mas não só o trabalho de construir alguma coisa, mas o trabalho de resolver problemas, o trabalho de ver soluções para as dificuldades. Vamos caminhar um pouco pela Bíblia, e talvez eu caminhe mais pelo tempo até no Antigo Testamento, e talvez muito até no livro de Gênesis. Qual a primeira solução em que a Trindade teve que trabalhar para resolver? A queda. E talvez esse seja o problema maior e também a solução maior. Deus criou o homem para glorificar o seu nome. Deus criou o homem para exaltar o seu nome. A criação, e não só o homem, mas toda a criação. Você vai lá no Salmo 19, diz que um dia faz declaração outro dia, a natureza exalta a Deus. Então tudo foi criado para exaltar a Deus. Antes do pecado, tudo era perfeito, tudo completamente perfeito. Mas Satanás usou a serpente, tentou a Eva, tentou o Adão, e eles caíram. Um problema para ser resolvido. Um trabalho para ser feito por Deus. Uma solução para ser dada por Deus. Falamos em outra pregação, e também, inclusive, nos estudos da Escola Bíblica Dominical, que Deus não foi pego de surpresa. Jesus é o Cordeiro de Deus que está morto antes da fundação do mundo. Então o Senhor veio com a sua solução. O homem se escondeu, Deus apareceu, conversou com ele, e o homem disse, e aí Deus perguntou a ele: mas por que você está se escondendo? Não, estou nu. O homem tinha feito com umas folhas uma roupa para esconder a sua nudez, e Deus então mata um animal, com o couro do animal faz uma roupa para o homem, já prefigurando a morte de Cristo na cruz do Calvário. E diz mais para o homem qual era a sua sentença, para a mulher qual era a sua sentença, mas também Deus diz para eles a bênção que adviria daí. Nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os problemas pararam aí? Não, o homem agora pecou e o pecado entrou, e aí é que começaram os problemas. Por causa do pecado vieram a fome, as pestes, as guerras, o desamor, todos os malefícios, todos os males que existem no meio da sociedade vieram através daí. Pecado do homem. Antes disso não havia nada disso, e quando o Senhor purificar a terra para o milênio, também não haverá esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Segundo problema, não estou dizendo que não tiveram outros problemas, mas estou só caminhando um pouco na Bíblia para você imaginar através da pregação. Lá adiante, a semente de Caim, que Caim havia matado Abel, Deus puniu Caim, e depois Deus deu um filho para Adão e Eva chamado Sete. E aí eles foram caminhando, duas descendências separadas, os de Caim fazendo coisas que desagradavam a Deus, os de Sete servindo com fidelidade a Deus,
dos de Sete, nós vamos ver Matusalém vivendo 969 anos, Enoque vivendo 300 anos com Deus e depois Deus tomando para si, aquela coisa toda. Lá na frente eles se uniram em linhagem e o povo se corrompeu. E a Bíblia diz que Deus mudou os seus planos, então resolve destruir a terra daquele momento. Deus trabalhando. E manda Noé construir uma arca. E nessa arca entrariam apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos, e as 3 esposas de seus filhos, e os animais que Deus ordenara, para poder salvar a humanidade. Mais uma vez, Deus trabalhando em prol da humanidade. E a gente sabe o que aconteceu, que a Bíblia relata. Depois de Noé passar 100 anos construindo aquela arca, veio o dilúvio, e Noé, então, foi salvo com a sua família. Mas para por aí, pastor? Não, Deus continuou trabalhando. Mais um pouquinho adiante, um pouquinho de nada adiante, porque Deus disse, já tinha dito para Adão e Eva, disse para Noé e a sua família depois da arca, crescer e multiplicar e encher a terra, que esse é o projeto de Deus. Aqueles homens foram e falaram, não, vamos ficar todo mundo junto, vamos ficar tudo aqui pertinho, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre. Recentemente estudamos até na escola Mical o primeiro projeto de globalismo que aconteceu, enfim, ficaram ali, vamos fazer uma torre, vamos ficar famosos, Deus ouviu aquilo e confundiu a língua daqueles homens e eles tiveram que sair cada um para o seu lugar, e aí povoaram realmente a terra e fizeram como Deus queria. Mais adiante, Deus trabalha de uma forma diferente. Deus chama a Abraão. E por que Deus chama Abraão? Na verdade, no primeiro nome, Abrão. Depois, lá na frente, Deus transforma o nome dele em Abraão, muda o seu nome. Abrão vivia no meio de um povo idólatra, mas cria no Deus vivo e verdadeiro. Vivendo lá na Mesopotâmia, a região onde foi criado o homem, né? Foi criado, porque a Bíblia fala lá do Éden, do rio Tigre, do rio Eufrates, que estão na Mesopotâmia. Então lá Deus chamou Abrão e disse, sai do meio da tua terra, da parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi chamado por quê? Qual o objetivo de Deus? Criar um povo, e deste povo, na hora certa, no momento certo, dentro da situação que Deus queria fazer, ver aquele que seria o Salvador da humanidade. E Deus chama Abraão, Abraão aceita a vontade de Deus e vai, então sai e vai para Canaã, e Deus ali vai trabalhando. Deus trabalha na vida de Abraão, dando um filho a ele, depois de 25 anos de oração, já velho, ele é mulher velha, e nasce então Isaac. Deus trabalha quando Eliezer vai buscar uma esposa para Isaac, e acha Rebeca atrás, mas Rebeca era estéril, e Isaac ora 20 anos, para que Rebeca possa ter um filho, e aí nascem Esaú e Jacó. Esaú não leva a sério a sua primogenitura, vende para Jacó, e Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. Jacó foge para a Mesopotâmia, fica 20 anos lá, e volta com seus 12 filhos. E dentre esses 12 filhos, um se chamava Judá. E é desta tribo, as 12 tribos de Israel, da tribo de Judá, é que o Senhor vai então tirar o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E aí aquele povo fica ali, servindo ao Senhor. Mas lá na frente, Deus trabalha de outra forma diferente que a gente não consegue entender. José do Egito, eu preguei até recentemente também numa das pregações aqui, falei sobre ele. José do Egito é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que o vendem para a casa de Potifar. Depois acontecem algumas coisas na casa de Potifar, ele vai preso, e depois de 13 anos, Deus então revela a ele os sonhos que o copeiro e o padeiro tiveram, e ele acaba indo à presença de Faraó, revela a Faraó, da parte de Deus, os sonhos que Faraó tinha tido, e passa a ser o segundo no Egito. E qual o objetivo de Deus trabalhando nisso tudo? A fome viria. E aí eu paro para te dizer uma coisa. Eu creio dessa maneira. Respeito a tua maneira de crer, mas eu creio dessa maneira. O Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Como
o H1N1 em 2009 não pegou Deus de surpresa. Como a gripe aviária, a gripe suína, a gripe espanhola, sei lá, todas as coisas que aconteceram neste mundo. Deus nunca está de surpresa, Deus então, pastor, mas então por que Deus não agiu para evitar tantas mortes, tantas coisas? Nós ficamos questionando a Deus. Eu não quero e não posso questionar a Deus, até porque eu acho, e creio, não acho, creio, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia que viria fome e que, de alguma forma, a descendência de Abraão precisava ser preservada para depois vir o Messias. E aí Deus usa José, a princípio sem entender, mas depois entendendo, seus irmãos sem entender, seu pai sem entender, para levar aquele povo. Só que aquele povo passa 400 anos de escravidão no Egito. Deus já havia falado a Abraão que isso aconteceria. E aí Deus usa, e talvez esse seja o último exemplo da pregação desta noite, depois a gente pode voltar lá na frente, falando de outras ações de Deus. Deus então levanta um homem chamado Moisés. E Deus usa de uma forma tremenda, é isso que eu quero falar para você nessa noite, entender que Deus vai agindo de uma forma que eu e você não entendem. Moisés era um bebê condenado à morte, mas Deus faz que a filha de Faraó o salve. Ele é criado pela sua mãe, depois entrega a filha de Faraó, aprende tudo o que sobre a cultura, política, tudo sobre o Egito. Depois ele comete um erro, mata uma pessoa e foge da presença de Faraó. E aí ele vai para o deserto, casa com a sua esposa, filha de Jetro, o sacerdote Midian, e passa a pastorear ovelhas no deserto. E durante 40 anos ele passa ali pastoreando ovelhas no deserto para aprender tudo sobre o deserto. Um dia Deus aparece a ele na sarça ardente e diz que ele iria tirar o povo do Egito. Ele a princípio diz, não posso, sou um homem de fala pesada. Mas Deus diz, eu vou te usar da forma que eu quero, você vai falar, teu irmão Arão vai passar para Faraó o que você está falando e eu vou te usar. Ele aceita e vai. Mas Faraó não quis aceitar. E a Bíblia chega a dizer que Deus endureceu o coração do Faraó. As pessoas têm que ter cuidado hoje, para não endurecer seu coração e esquecer de Deus. Estamos passando por esse momento difícil, mas lá na frente, vamos atravessar o Mar Vermelho. Mas pastor, vamos atravessar o Mar Vermelho e entrar na Terra Prometida? Não, vamos atravessar o Mar Vermelho e vamos chegar no deserto. Já falamos do deserto em uma pregação anterior. Meu amado irmão, quando seremos livres de tudo isso que está acontecendo em nossas vidas? Quando chegarmos ao céu. Mas olha a palavra do Senhor. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não está parado lá no céu, não fazendo nada. Ele está agindo. Nós não estamos percebendo, mas ele está agindo. E só depois do resultado final que a gente vai entender a ação de Deus. Deus possa te abençoar, você possa entender, possa compreender e continuar crendo que Deus está trabalhando a meu favor, a teu favor, a favor da sua igreja. Eu vou fazer uma rápida oração por você nesta noite. Deus amado, Deus bendito, eu te louvo, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando em prol da sua igreja, de cada um de nós. O Senhor está agindo com a tua mão de poder. Seu Deus está abençoando as nossas vidas. Teu corpo possa crer assim e confiar. É um momento difícil, vamos passar, mas lá na frente a vitória chegará em nome de Jesus. E a tua bênção chegará às nossas vidas e nós daremos glória, louvor e ação de graças ao teu nome, Pai. E ainda nesse momento podemos dar, porque o Senhor está conosco. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus possa abençoar a tua vida. O Pai trabalha até agora, o Filho também, e nós estamos nas mãos do Senhor. Amém.